Eu sei que podem surgir muitas dúvidas sobre o recesso de fim de ano e como nós comunicamos isso para os nossos pacientes. Mas você não precisa de passar por isso sozinha. Eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. Olá, eu sou a Ana, psicóloga clínica e supervisora em TCC, e te ensino com clareza, cuidado e estratégia clínica. E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que eu acredito que é tanto do psicólogo iniciante, quanto do psicólogo já avançado, que é, ok, será que eu estou comunicando corretamente com o meu paciente sobre o recesso? Quais regras eu preciso de colocar no recesso? Como que isso funciona? O que pode, o que não pode fazer? Eu acho que nós, enquanto profissionais da psicologia, tomamos muito cuidado para o que é ético, para o que é possível, para o que realmente não vai ser bem visto pelos nossos pacientes ou por qualquer outra pessoa. E, às vezes, esse cuidado para com isso faz com que a gente fique um pouco perdido sobre o que nós podemos ou não podemos fazer. Uma dessas coisas é o recesso do psicólogo de fim de ano. Primeira coisa que a gente precisa de entender aqui é que a escolha de fazer ou não fazer o recesso de fim de ano, se você vai fazer o seu recesso em outro momento, quando você vai fazer, é uma escolha puramente individual. Não existe uma regra específica. Cada profissional vai decidir isso. Somos profissionais liberais, então está na nossa mão tomar essa decisão sobre o que nós vamos fazer quanto ao nosso recesso. Se nós vamos tirar, se não vamos, se vamos seguir adiante, o que vamos fazer. Eu aconselho você a sempre tirar um período de recesso, mesmo que seja curto, justamente para você se recarregar, realmente você conseguir recarregar suas energias para você poder voltar a trabalhar com muito mais afinco. Somos profissionais do cuidado. Isso significa que nós precisamos de cuidar de nós também, para que então a gente possa oferecer algo bom para os nossos pacientes. Se a gente não olhar para isso com muito carinho e atenção, a gente vai acabar trabalhando por muito tempo e a gente vai perder a qualidade do nosso trabalho, porque a gente não está se cuidando. A gente precisa de ter tempo para se cuidar também. Eu, nos primeiros anos de prática, cometi o erro de não tirar recesso, justamente porque eu não tinha me programado financeiramente para o recesso, e tem esse porém, enquanto profissionais de liberais da psicologia, se você não se programar financeiramente, você não vai ter caixa naqueles dias que você não trabalhar. Você ganha de acordo com o que você trabalha. Não trabalha, não ganha. E justamente por eu não ter me organizado, eu falei, ok, não dá, é impossível tirar recesso. Como que eu tiro recesso e as contas continuam chegando? E aí eu acabei continuando. Eu percebi o quanto isso fez mal para mim, o quanto isso não foi positivo para mim enquanto pessoa e para mim enquanto profissional. Porque chegou no momento em que eu já estava cansada, esgotada, em que eu não parava para ter criatividade, para pensar em novos recursos, para pensar em melhorias, que estava tudo emendado. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar no recesso. E você vai escolher quando você tira esse recesso. A minha sugestão é, tire um recesso curto, de 1, 2 semanas no máximo. Não somos profissionais de carteira assinada, CLT, que ficamos 30 dias, 15 dias e voltamos para a empresa e está tudo exatamente como a gente deixou. Somos profissionais em que precisamos de estar presentes. Por isso, eu acredito que o nosso recesso precisa de ser um recesso um pouquinho mais enxuto. Você pode tirar 30 dias de recesso no ano, ou até mais, não tem problema algum, mas eu acredito que esse tempo vai ser espaçado durante os meses do ano. Então, tira uma semaninha lá no meio do ano, em julho, junho, tira mais 2 semaninhas lá no fim do ano, tira uma outra semaninha quando você sentir necessidade, quando tiver algum feriado para você emendar, ou alguma coisa desse tipo. Organize, programe o seu recesso para momentos estratégicos do ano em que você sente que vai ser benéfico você fazer isso.
Você precisa de ter esse controle da sua clínica. Isso é uma parte empresarial, que geralmente a gente sai da faculdade sem saber sobre o que nós fazemos quando se trata dessas questões na prática clínica. Mas é uma parte que você precisa de pensar no seu consultório, seja ele online ou presencial, enquanto uma empresa, e saber como você gerencia, o que você faz, qual é o melhor momento para você tirar recesso, quando você tira, quando você não tira. Você decidiu esse momento de tirar o recesso, é importante você ir comunicando isso para os seus pacientes. Em sessão, no momento em que você se sentir mais à vontade, mais tranquila, fala para o paciente, olha, eu vou tirar um recesso de 1, 2 semanas, enfim, já vai avisando. Eu venho avisando os meus pacientes ao longo dos tempos, não tem uma data específica, tá? Um tempo específico de antecedência para você poder avisar isso, mas eu já vou avisando. E depois, mais ou menos uns 15, 20 dias antes desse recesso, eu mando uma mensagem geral, que vou mostrar o modelo aqui para vocês, avisando todos esses pacientes sobre esse recesso. O recesso do psicólogo, o psicólogo ainda assim precisa de estar disponível. Não tem jeito de você entrar em recesso e simplesmente sumir, e simplesmente não manter contato com ninguém. Você vai precisar de ficar disponível para casos urgentes, para aqueles pacientes que precisarem de você, que estiverem acontecendo alguma crise aguda na vida deles ou algo desse tipo. O que não vai acontecer é vocês terem as sessões semanais ou quinzenais, como vocês costumam ter. Mas você, de algum modo, vai estar disponível. Como você vai estar disponível? Isso também é você que vai decidir. Você vai ficar disponível somente por ligação? Você vai ficar disponível somente por mensagem? Como você vai ficar disponível? Você vai ficar disponível somente pelo Instagram? Pode acontecer isso também. Você vai encontrar o jeito onde fica mais confortável, o seu jeito de empreender, de estar dentro da psicologia e vai criar as suas próprias regras. Primeiro, você precisa de experimentar. Eu quero falar para você sobre como eu faço, mas eu também quero te convidar a fazer do seu próprio jeito, a ter a tua autenticidade, a você encontrar o jeito que funciona melhor para você para tirar esse recesso. Eu gosto de avisar sempre um pouquinho antes, gosto de depois enviar uma mensagem geral, e uma mensagem geral é uma mensagem que eu mando para todos os meus pacientes no WhatsApp, e eu escrevo, entre aspas, mensagem geral. Muito importante isso, porque o paciente precisa de saber que quando ele está conversando comigo ali no WhatsApp, ele está conversando realmente comigo. E eu estou personalizando as minhas respostas para ele. Quando eu vou enviar uma mensagem que é igual para todos os pacientes, eu preciso de mostrar também que é igual para todo mundo, que não estou fazendo diferenciação e nem personalização. Então, eu gosto também de, nesse momento, escrever que é uma mensagem geral para os pacientes, avisando sobre que dia eu saio de recesso, avisando que dia eu retorno do recesso. Avisando também esses pacientes sobre a questão de pagamentos. Então, eu sempre peço para todos os meus pacientes que, independente da data, do formato que nós combinamos de fazer o pagamento, que antes do recesso, todas as sessões sejam quitadas. Isso é muito importante para eu sair de férias um pouquinho mais tranquila, não deixar nenhuma pendência para depois, não deixar nada específico para depois, mas realmente deixar tudo quitado e avisando o paciente que eu vou estar disponível em casos urgentes, em mensagens ou por ligações. Então, mando essa mensagem geral para todos os pacientes. Faço isso, coloco stories no meu Instagram sobre isso, coloco o status do WhatsApp sobre isso, deixo tudo muito bem avisado e programado, para que quando eu sair desse recesso, todas as pessoas possam encontrar várias informações sobre o meu período de recesso. Eu geralmente aviso todos os pacientes que eu tiro o recesso de fim de ano. Os pacientes novos já sabem, independente do momento que eles iniciarem a terapia, eu falo para eles que no fim do ano eu tiro um recesso na semana do Natal e na semana do Ano Novo. E os pacientes antigos já sabem, é mais ou menos sempre esse mesmo período. Os outros recessos que eu tiro ao longo do ano, eu vario, eu mudo conforme a minha necessidade e eu também aviso todo mundo
previamente, mas não tem uma data específica para tirar, varia muito. Agora, do fim do ano, ele é sempre fixo e ele sempre vai funcionar dessa mesma forma. Esse ano eu mandei a seguinte mensagem para os meus pacientes, e eu vou deixar ela aqui embaixo, justamente para vocês conseguirem replicarem aí e colocar do seu jeitinho. A mensagem que eu mandei foi a seguinte: oi, abre aspas, mensagem geral. O meu recesso de fim de ano começa em data X e retorno em data Y, já com os atendimentos normalmente. O primeiro dia que eu marquei aqui do meu retorno já é um dia de atendimentos. Então, eu já preciso de deixar isso claro na mensagem. Coloquei para os pacientes: em breve envio atividade especial de encerramento do ano. Gosto também de enviar uma atividade especial, uma retrospectiva do ano para todos os pacientes no fim do ano e deixo para os meus pacientes fazerem essa atividade no meu período de recesso. Então, eu libero isso somente no meu período de recesso. Peço encarecidamente que todas as sessões em aberto sejam quitadas até dia X, para não haver pendências para o próximo ano, mesmo que a data ou forma de pagamento habitual seja outra. Então, é essa questão que eu expliquei para vocês. Obrigado por se organizar e caminhar comigo ao longo desse ano. Até breve. E aí eu avisei todos os pacientes sobre isso. O paciente quer marcar uma sessão extra, o paciente acha que vai precisar de mim no recesso, o paciente está inseguro, o paciente não está bem, o paciente não pode acertar comigo naquela data, e ele vai precisar de um prazo maior para acertar. Quaisquer que forem as questões dos pacientes, eles vão falar comigo nesse momento em que eu enviei essa mensagem. E aí eu vou entender quais são os meus limites, quais são as minhas questões profissionais e o que eu posso fazer por aquele paciente. Mas primeiro, eu decido, dou esse aviso geral, trato todo mundo exatamente da mesma forma e depois eu vou, se necessário, flexibilizando, modificando de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas, a princípio, isso é feito de forma bem geral. Nesse período, eu também gosto de fazer um formulário de feedback, de experiência do processo terapêutico para os meus pacientes. Totalmente anônimo. Esse ano eu vou fazer numa plataforma diferente. Então, eu não vou sugerir a plataforma aqui para vocês, porque eu não sei o quanto ela vai ser boa ou não. Mas depois eu posso vir aqui nos comentários, depois de um tempo, para falar para vocês se foi boa ou não. Só que eu uso uma plataforma totalmente anônima, coloco algumas perguntas ali, de múltipla escolha, para o paciente poder responder, e eu faço com todos os pacientes. Começou o meu recesso, eu envio para os pacientes esse link do formulário, junto com a atividade de final de ano. Então, eles vão ter coisas para serem feitas no recesso deles. E eles sabem que podem conversar comigo por mensagem ou por ligação, caso for necessário. Eu já deixo previamente avisado para todos os meus pacientes que pode ser que no meu período de recesso eu demore um pouquinho mais do que 24 horas para poder responder uma mensagem deles, mas que eu vou responder assim que for possível. Eu deixo aberto essa possibilidade justamente porque eu quero aproveitar o meu recesso. E também preciso de ser verdadeira para o meu paciente. Ele pode saber que, às vezes, eu vou demorar um pouquinho mais do que o convencional, porque estou de recesso. Parece muito óbvio, mas o óbvio precisa de ser dito dentro de um processo terapêutico relacional. Então, a gente precisa de tomar todos esses cuidados. Olha só, parece que é pouquíssimas coisas, parece que você só precisa de decidir sobre o seu recesso e pronto, acabou. Mas, na verdade, existem pequenos detalhes de cuidado, existem pequenos detalhes de estratégia para que você possa lidar com essas questões do recesso e fazer tudo isso de modo que seus pacientes consigam receber o seu recesso. Depois disso, é você descansar e aproveitar. Eu espero que esse vídeo tenha acendido algumas luzinhas aí, que você tenha revisto um pouquinho sobre como que você pode utilizar estrategicamente essa época de fim de ano.
para fortalecer a relação com seus pacientes, para mostrar o quanto você cuida deles, o quanto você está preocupada com eles, para que você possa fazer. Um beijo, até o próximo vídeo.